Boa tarde, gente linda. Vamos lá para mais uma live pra gente compartilhar um dos 50 ensinamentos que a doutora Dani Venâncio trouxe para nós nesse livro tão precioso que ela aprendeu com a mentora dela, a Dulce Magalhães. São 50 ensinamentos que são chave para uma vida abundante. E hoje a gente está no 6º ensinamento. Então, vamos lá? Sim, renovações são importantes. Sonhar é abrir um portal para a mudança. Dulce Magalhães. A Dulce me ensinou muito com suas histórias reflexivas, simples e cheias de sabedoria. Quero começar aqui contando uma história que ouvi dela. A narrativa diz o seguinte: havia um homem que amava cozinhar e comer peixe frito. E sempre que preparava o alimento para fritar, ele cortava a cabeça e o rabo, desperdiçando parte do animal. Um dia, sua esposa lhe perguntou: por que você sempre corta a cabeça e o rabo do peixe antes de fritá-lo? E ele respondeu: aprendi com meu pai. Ele sempre fez assim. Então, ela, curiosa, foi perguntar para o sogro. E a resposta foi parecida. Aprendi com a minha mãe, que sempre fez assim, então eu repito. Ainda tomada pela curiosidade, a esposa agora foi perguntar então para a avó do marido. Ao que ela finalmente lhe respondeu: ah, minha filha, naquela época tínhamos apenas uma frigideira e o peixe quase sempre era maior do que cabia nela. Então eu cortava a cabeça e o rabo para poder caber dentro da nossa frigideira que a gente tinha. Conseguem perceber a moral da história? Vamos repetindo padrões e ensinando os mesmos costumes para aqueles que convivem com a gente, ainda que não façam mais sentido. Mesmo que os motivos pelos quais os fizeram existir já não sejam coerentes com o presente. E talvez a pior parte: o fazemos sem nem saber por onde tudo começou. Importante frisar que não é errado repetir padrões, mas minimamente se questionar sobre eles, pois exercitar a dúvida pode nos fazer constatar novos caminhos, novas possibilidades e atualizar nossa forma de fazer algo de modo distinto. Muitas vezes é fácil mudar a aparência externa, mas será fácil mudar uma crença? Quando olhamos uma foto antiga, de 10, 15 anos atrás, é comum termos a sensação de que estamos melhor agora. Já aconteceu com você? Isso acontece principalmente porque a moda vai ditando suas verdades. O cabelo da época fica cafona, a roupa parece brega no presente, os estilos vão mudando. O mundo da moda muitas vezes nos faz perceber que as coisas mudam. E nós, sem perceber, vamos mudando junto, adaptando o nosso jeito de ser e de viver. Para mudar o externo, temos a ajuda da mídia, do comércio, os quais lançam tendências novas a cada estação. Mas será que a nossa forma de pensar, nossas crenças mudam tão facilmente assim a cada trimestre? Será que há estímulos externos para mudanças de percepções ou, pelo contrário, tendemos a repetir sem nem refletir sobre isso? Na minha prática docente, sempre que termino de dar uma formação para uma turma em específico, reflito sobre o que eu poderia mudar para a turma seguinte. Coisas como mudo os slides trazendo novos exemplos, invento uma nova dinâmica, faço isso não com o peso de não ter sido boa o suficiente, mas a certeza de que quando eu treino e inovo, melhor eu fico. Mais ampla vai se tornando a minha capacidade como educadora. E assim, é raro começar uma nova turma sem modificar algo no conteúdo ou na didática da anterior. Além do mais, o novo me traz o desafio, faz a minha caminhada ser mais divertida, me ajuda a ampliar minha própria perspectiva. Esse meu jeito de pensar veio muito influenciado pelo método japonês Kaizen, o qual eu aprendi no mestrado. Para buscar fazer as coisas de forma mais eficiente e fácil, o método nos traz 10 princípios, que são:
Descartar ideias fixas e convencionais. Pensar em como fazer e não em como deve ser feito. Não inventar desculpas. Questione as práticas correntes. As desculpas são o caminho mais rápido e simples para não melhorar. Não esperar pela perfeição. Começar já, mesmo que lhe pareça que só consegue 50% disso. Se errar, corrigir o erro imediatamente. Não gastar apenas dinheiro na melhoria contínua. Usar a sabedoria. A sabedoria também está na adversidade. Perguntar por quê 5 vezes e procurar as causas. Preferir a sabedoria de 10 pessoas ao conhecimento de apenas uma. As estratégias Kaizen são infinitas. Lembro que quando estudei sobre o método Kaizen, vi nele muito do que aprendi com a Dulce em relação aos paradigmas. Se quisermos ampliar nossa forma de viver e conseguir evoluir, tanto no quesito espiritual quanto no material, precisamos nos questionar com relação à nossa forma de viver hoje. Maneiras de pensar contínuas, sem qualquer compreensão mais profunda, podem inclusive nos levar ao perigo das generalizações, tema do capítulo seguinte. Tão interessante, né? Esse tema. Eu vou até colocar para vocês ali por escrito esses 10 princípios aqui. Então, eu me lembrei do que o Bert fala, que nós só conhecemos verdades velhas. Bert Hellinger traz essa frase, né? Então, a importância da gente realmente renovar as nossas ideias, os nossos pontos de vista, né? E aí, aqui ela traz o momento insight. Assim como a história do peixe frito, né? Por que é feito dessa forma? Porque alguém ensinou e não foi questionado por que foi assim, né? Eu já tinha ouvido essa história, só que em outro formato. Era uma forma que a avó tinha, que era pequena, e ela cortava o rabo e a cabeça porque só cabia naquela forma. E aí foi passando de geração. E ninguém se questionou por que cortar exatamente dessa forma o peixe, né? Então ela propõe aqui, assim como a história do peixe frito, os padrões. Que padrões você consegue identificar na sua família e crenças pessoais que já não fazem mais tanto sentido? Como mudar pelo menos um deles nos próximos 30 dias? Então aqui não existe mágica. A gente vai identificar, a gente vai perceber de onde vem esse padrão. Como será que eu posso modificar isso? E ampliando um pouquinho mais, né, a gente sabe que os padrões que a gente tem também, às vezes são, mesmo quando a gente identifica um padrão, trazendo para esse olhar mais sistêmico, a gente às vezes identifica um padrão que a gente tem que a gente não compreende por quê, aquilo não faz mais sentido agora, mas a gente continua fazendo. E muitas vezes a gente não consegue deixar de fazer aquilo por uma lealdade familiar, né? Uma crença. Essa crença se eu deixar de fazer isso lá no nosso inconsciente, né? Se eu deixar de fazer dessa forma, eu não vou mais pertencer ao meu sistema. Mas isso é uma ilusão, isso é uma crença, porque você sempre vai pertencer ao seu sistema familiar. Isso é fato, isso é uma lei. Então, bora identificar na sua família ou alguma crença pessoal que você tenha que não faz mais tanto sentido. Assim como cortar uma coisa de um certo jeito, fazer as coisas de uma certa forma. Vamos lá? Beijo, até semana que vem.